Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do videocast Viver Bem. Meu nome é Gély Duarte, eu sou psicóloga clínica na medicina preventiva e hoje estou aqui com uma convidada muito especial, doutora Maria Aparecida Madeiro, que é reumatologista, e hoje a gente vai estar falando sobre aquela dor invisível, né, que a gente não vê, que a gente não mostra através dos exames, que é a fibromialgia. E hoje ela vai estar aqui com a gente nesse bate-papo muito especial. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. É um prazer estar aqui para falar sobre esse tema tão importante, né? Fevereiro aí dá um destaque especial para essas doenças crônicas que iniciam de forma insidiosa, silenciosa, de maneira invisível, e é aquele paciente que tem a dor, mas a dor não é um substrato visível porque ela não tem inflamação, não tem inchaço, e ele refere a dor, mas muitas vezes ele é vítima de chacota ou de algum assim, um descrédito, porque não é uma situação visível, mas a dor existe. Precisa ser tratada e valorizada. É muito importante esse alerta que fevereiro traz. Na reumatologia, são duas doenças lembradas nesse período, a fibromialgia e o lúpus. Que são doenças invisíveis, né, doutora? Como a senhora falou, a dor está ali invisível. O lúpus não é invisível, mas ele muitas vezes inicia de maneira invisível. E a fibromialgia é uma doença crônica, que ela geralmente dura mais de 3 meses, dor músculo-esquelética, que não tem substrato inflamatório, não tem inchaço, não tem outra coisa assim, é uma sintomatologia, ele tem sintoma, mas ele não tem sinais. Então é muito fácil o paciente chegar dizendo: ninguém acredita na minha dor. Isso é uma coisa desagradável, porque a dor existe. Ele sente a dor, cada qual sabe onde é que lhe dói. Mas muitas vezes ele perambula em vários ambulatórios. E muitas vezes ele é mal assistido porque dor, aí recebe anti-inflamatório, recebe outra coisa e não responde. Então é importante essa visibilidade, esse olhar acolhedor de nós profissionais e a população em geral para essa patologia. Estão em evidência ultimamente, mas apesar da evidência, não sei se ela está sendo tão bem acolhida como deveria. Verdade. Nada melhor do que esse bate-papo hoje, né? Para a gente trazer esclarecimento para quem nos acompanha aqui, né? Para que a senhora possa desmistificar um pouquinho aí, né? A gente sabe que ainda existe muitas dúvidas com relação, né? A dor ainda é falado muito sobre a fibromialgia de forma, às vezes, até aleatória, desconhecida, né? E nada melhor do que a gente estar hoje aqui com um especialista que vai esclarecer. Mas, doutora, para a gente começar com o básico, diga para mim o que é a fibromialgia e como é que ela se manifesta no corpo. A fibromialgia é uma doença que surge de forma insidiosa, silenciosa, como eu falei. É uma dor crônica, ela ultrapassa 3 meses. Não é toda a dor, começou a dor, já sabia que é fibromialgia, não. É uma doença crônica que ela ultrapassa 3 meses, é uma dor músculo-esquelética, sem inchaço, sem edema, sem outro substrato clínico laboratorial, e se manifesta com irritabilidade, lapsos de memória, o paciente muitas vezes refere esquecimento, uma irritabilidade sem motivo até, e ele refere dor o tempo inteiro. É aquele paciente que vai dormir com dor, tem um sono não reparador, que é uma coisa extremamente característica da fibromialgia. Ele vai dormir, o sono, ele tem um sono difícil de conciliar, acorda cansado porque o sono não restaura a pessoa, ele acorda, ele parece até que não dormiu, tanto que muitos pacientes dizem assim: eu não durmo, e o marido já diz: ela dormiu a noite toda. Outro comenta: ela dormiu que roncou, mas aquele sono não traz o repouso necessário, então acorda cansado, vai dormir cansado. Essa irritabilidade é frequente, choro fácil, às vezes é um desânimo para realizar as tarefas do dia a dia que aquela pessoa realizava tão bem. Acontece isso, entendeu? Mas os principais pontos que a gente poderia citar: essa dor músculo-esquelética, principalmente coluna cervical, coluna lombar,
e braços, pernas. Ele é um dolorido, como se ele tivesse feito um esforço físico grande. E muitas vezes nem realizou. Ela diz, eu fazia... Ela que eu falo, porque muitas vezes, muitas dessas pacientes são mulheres. Acomete, né? Mais o público. Aquela dona de casa diz, eu fazia tudo, eu lavava roupa, cuidava da casa. Hoje eu faço uma coisa mínima e eu me sinto cansada. Isso é um alerta. E a mudança de humor, assim, choro fácil, uma tristeza sem motivo. Uma irritabilidade mais aguçada. Uma irritabilidade, e ele tem uma interpretação exacerbada da dor. O simples toque, que muitas vezes até um toque de um abraço. Tem paciente que diz assim, meu filho vem me abraçar e eu gostaria que ele não me abraçasse, porque um toque simples ela interpreta como uma dor. É um erro na interpretação da dor no cérebro. Doutora, isso tem, no geral, uma faixa etária? Geralmente acomete. É uma doença que acomete 2,5% da população mundial. Não escolhe raça, acomete mais mulheres, mas ela acomete geralmente pessoas entre 30 e 50 anos, mas pode acometer pessoas numa faixa etária maior ou menor que essa. É mesmo, né? E é comum que os pacientes escutem frases como isso é psicológico, isso é exagero. Como é que isso impacta em quem vive com a doença? Isso é eu já venho batendo nessa tecla, sempre que me chamam para falar sobre isso, é muito frequente, é uma queixa da paciente, é essa. Além da dor, ela se queixa dessa falta de acolhimento por parte das pessoas e muitas vezes do próprio familiar. Porque assim, já dá com dor de novo, mas você nunca para de reclamar de dor. Aí você acorda da sua cabeça, você quer isso, você viajou, você estava não sei onde, você tem um carro. Isso, ela pode ter tudo isso, mas a dor existe. Geralmente ela surge a partir de gatilhos, uma perda significativa, morte de um familiar, um problema grave que ela atravessa na família, ou uma separação, ou às vezes ela até está vivendo bem com o marido, mas tinha uma coisa ali que aconteceu. Um trauma físico pode acontecer, uma doença grave, e até alertar que a fibromialgia não obrigatoriamente vem isolada, ela pode vir associada a outras patologias, e isso também é muito importante para quem está cuidando, para saber fazer a diferença disso, porque a doença nem pode ser subestimada. Sim. Evitar essas piadas. Eu digo muito, o familiar precisa acolher, a sociedade precisa acolher. Não é superestimar, sim, mas também não pode desvalorizar. Dor nenhuma deve ser desvalorizada, né? É verdade. Seja a dor física ou a dor de origem psíquica. Mas você tem até uma música da Marisa Monte que diz, eu tenho a minha dor. Né? Isso respeite a dor da pessoa. Mesmo a dor que a gente não consegue visualizar. Porque a dor não precisa ser aquela dor, é diferente de uma dor de um abdômen agudo, uma cólica renal, que ele grita. Mas às vezes a pessoa não grita com a dor, mas ela grita para dentro. Ela grita como a forma de grito que ela escolhe. Ela se encolhe porque ela já está cansada de ouvir de novo isso aí, você já está com isso, você estava com dor semana passada. Outra forma, dor de cabeça frequente pode se manifestar, ser uma forma da fibromialgia se manifestar. Então, doutora, para a gente poder entender bem, qualquer dor que ela perdure por mais de 3 meses, aquela dor persistente, é um sinal de alerta, sim. É um sinal de alerta. Não significa que toda dor que dura mais de 3 meses seja fibromialgia. Mas a fibromialgia é uma doença crônica que vem de forma arrastada. E essas dores, doutora, elas ficam por um tempo e por um tempo dá uma pausa, dá uma trégua. Como é que funciona? Elas vêm arrastadas e muitas vezes o paciente não encontra um tratamento adequado no primeiro momento e ele vem desfilando. Ele passa por vários especialistas. Muitas vezes alguém vai tratando aí, posto de saúde, vai para um colega de outra especialidade que não tem o hábito, o manejo daquilo ali.
E ela demora, porque ele precisa, o paciente fibromialgico, ele precisa tratar a dor, ser orientado com relação à forma de vida, porque se é obeso, tem que reduzir peso, melhorar essa Os alimentação, hábitos. precisa de um acolhimento psicológico, muitas vezes é um atendimento multidisciplinar, tanto que nos últimos tempos já se sabe que a fibromialgia era só do reumatologista. Hoje, muitas vezes, a gente lança a mão do neurologista. Eu tenho várias pacientes que são tratadas conjuntamente com neuro, com psiquiatra, com psicólogo, porque é importante. Primeiro, para ela aceitar essa dor, e tem medicação. A gente vai o quê? Modular essa dor. Tem paciente que responde no primeiro momento, e tem paciente que precisa de um ajuste, aumenta a dose, acrescenta um remédio, retira outro, e estimular para que pratique atividade física. Atividade física, já até a gente costuma dizer, o tratamento da fibromialgia é muito importante lembrar que o X do tratamento, muitas vezes, é o não medicamentoso, é modificar o estilo de vida. E quando você falou lá anteriormente, você lembrou como é que essa paciente convive com isso? Eu sugiro para a família que acolha essa paciente, o marido ou o filho, ou a pessoa que está próxima, estimular, vamos ao Pilates, vamos à natação, à hidroginástica, andar de bicicleta, corpo, fazer, né? Caminhada. O melhor exercício é aquele que ela movimenta o corpo inteiro, que faz melhora, porque o exercício que libera endorfinas, ela vai se sentir melhor. Agora, muitas vezes, ela não está estimulada, porque ela está com dor, ela não vai querer caminhar. E quando não existe o acolhimento, né, doutora? Tudo. Ela acaba se retraindo ainda mais. Isso, se retrai e começa a ficar chateada, porque ela vai reclamar a quem? As pessoas que estão no convívio diário. Aí ela vai reclamar, o marido diz, de novo está com dor. Aí o filho, mãe, não aguento mais lhe ouvir falar de dor. Invalida, né, a dor do outro. E deixa, ela diz, eu não digo mais porque não adianta. Muitas vezes elas escondem para não tocar no assunto, para não se aborrecer mais ainda. Sim. Aí ela já está dolorida, se nega a fazer exercício. Porque também tem um detalhe, a dona de casa tem uma jornada pesada, né? Sim. Porque a dona de casa nada mais é do que a gerente de uma empresa, que é a casa dela, é uma empresa, funciona. Quando a dona de casa está bem, tudo funciona muito bem. Tudo funciona bem. O que acontece? Ela acha que tirar 1 hora ou meia hora para cuidar de si, numa hidroginástica, num pilates, numa caminhada, num passeio de bicicleta, ela acha que está tirando tempo do trabalho dela. Aí já não quer ir. E se tem, a gente diz, você tava com dor, mas quando você foi para a ginástica, você estava muito bem. Essas coisas, assim, são palavras que a gente tem que ter muito cuidado quando lida com esse paciente. Eu costumo dizer que o diagnóstico é muito importante. O primeiro passo no tratamento é acolher esse paciente através da escuta. Precisa escutá-lo muito bem, ouvir o que ele tem a dizer. Ao escutá-lo, não apenas o coração e o pulmão, mas ao escutar a alma desse paciente, saber o que é que está se passando. E, a partir dessa escuta, um exame bem feito, um exame físico Sim. muito bem feito, porque não é toda dor, eu olhei para o paciente, você está com fibromialgia, prescrevo aqui. Não, é uma consulta longa e precisa ser muito criteriosa, porque tudo gera impacto na vida dessa pessoa, na sociedade Sim. também, né? Doutora, em uma consulta só, às vezes já fecha, não? Um diagnóstico desse, ou a senhora vai um tempo ali avaliando, para as pessoas até poderem entender melhor? Eu digo que, às vezes, a gente intui que seja. Sim. Mas eu não digo que no primeiro momento, não, porque muitas vezes é aquele paciente que tem uma outra patologia, porque a doença pode cursar com Sim. outra doença. A fibromialgia pode cursar com outra doença. Muitas vezes uma doença reumatológica também. Nada impede que o portador de fibromialgia tenha artrite reumatoide, tenha lúpus, tenha uma doença mista, tem uma infinidade de doenças, que o leque de doenças da reumatologia é muito vasto. Então, esse paciente precisa, muitas vezes, a gente, no primeiro momento, acredita que seja, desconfia, a gente institui tratamento, orienta, mas esse paciente tem que ser observado.
Outra coisa, que eu não sei se eu já posso me adiantar, é que muitas vezes essa paciente melhora quando inicia o tratamento. Paciente que está decidida a se cuidar. Ela usa a medicação, ela informa, melhorei com isso, com esse aí eu tive sonolência, porque a gente tem que ir graduando. Paciente não é, todo paciente não é igual a outro. Sim. E essa paciente, muitas vezes, quando ela começa a melhorar, 2, 3 meses de tratamento, ela tem uma boa resposta, ela acha que deve abandonar o tratamento. Aí vem uma viagem, uma coisa qualquer, ela estou bem, aí faltou o remédio, vai deixando, eu estou bem, ela volta daqui a alguns meses com tudo novamente. Aí abandonou a orientação, as atividades físicas, abandonou outra coisa. Voltou tudo de novo, porque não tem uma... Porque o segredo é o quê? Modular a dor e estimular a prática de atividade física. Mas o tratamento medicamentoso, ele permanece? Permanece. Às vezes a gente... Para manutenção. Para manutenção. Às vezes acontece da gente reduzir algumas coisas. Tá. Pode tanto aumentar a dose de alguns como retirar outros. Mas o tratamento é necessário. Interessante. Doutora, qual a relação entre fibromialgia, estresse emocional e saúde mental? Já foi falado que fibromialgia é uma doença psicossomática. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. A relação é muito estreita. É um limite muito tênue entre um e outra. Entendeu? Essa paciente, ela por estar com esse... às vezes ela diz assim, ganho pouco ou não trabalho e acha que está explorando o marido, a família, por estar utilizando determinados tratamentos. Há medicações que a rede pública distribui, mas às vezes distribui de maneira falha, entendeu? Ela não tem... A gente vai ajustando isso, mas assim, você falou doença mental... O estresse emocional e a saúde mental. O estresse é assim, crucial na vida dessa paciente. Geralmente ela tem um estresse. É uma preocupação com o familiar doente, é uma pessoa muito criteriosa, que exige muito de si, ou aquela sobrecarga de trabalho, ou às vezes não tem uma sobrecarga de trabalho, mas tem uma sobrecarga emocional. Preocupação com... Às vezes tem um paciente que se preocupa muito com o marido que trabalha fora, que ele trabalha fora e passa 3 semanas fora de casa, e ela fica preocupada porque ele está na estrada, não sei o quê. Filho, às vezes um filho que não gosta de estudar, um filho que está com outro tipo de problema. Então, geralmente tem um gatilho desse tipo. Uma doença familiar, ou uma preocupação, porque às vezes uma doença muito simples. Tem paciente que administra muito bem uma doença grave. Ele diz, eu estou bem, eu vou tratar, eu vou vencer. Mas tem paciente que diante de uma pequena mancha na pele, pronto, o mundo acabou para ele e ele acha que o mundo é só dele e nada vai se resolver, o mundo se acabou a partir daquele sinal que ele apresentou. Depende muito da leitura, né? Da leitura e aí volta para o acolhimento, entendeu? Porque de cada um interpreta de uma maneira, mas se você tem um convívio bom, você pode ser ajudada, né? A família é muito importante sempre em todas as situações. Doutora, a ansiedade e a depressão, elas podem piorar os sintomas? Sempre. E o contrário também pode acontecer? Pode. Assim, o contrário que você diz, o paciente portador de fibromialgia desenvolver, geralmente elas andam juntas. A gente muitas vezes não sabe quem vem primeiro ou quem vem depois. Estão muito associadas. Mas geralmente é aquela paciente, ela é ansiosa, ela não sabe se aquilo vai melhorar, e a gente não pode nem criticar isso, porque muitas vezes ela já passou por determinados tratamentos e não respondeu. Aí fica chateada, eu usei aquele remédio, mas eu tive muito sono com ele, a minha dor não melhorou. Mas muitas vezes aconteceu que naquele período que ela iniciou o tratamento, sem que ela perceba, surgiu às vezes é um problema que não é dela, é na vizinhança. Uma pessoa muito querida teve um acidente, uma coisa qualquer que ela disse, emocionalmente ela se desgastou.
Aí, às vezes ela diz, não, gatilho, né? tá tudo ótimo comigo, não foi nada, foi só o filho da vizinha que caiu da moto, não sei o quê. Mas ela se preocupou, não foi só o Sim. filho da vizinha. Não, foi o filho da vizinha, a amiga dela, o filho da amiga, que muitas vezes ela tem um carinho como se fosse um filho, um sobrinho, e que levou a desencadear aquela crise, aquele gatilho. Foi o gatilho que desencadeou a doença. Do ponto de vista médico, porque o cuidado precisa ser muito profissional? A senhora falou agora há pouco que era importante, né, ter esses outros braços também de profissionais que vão contribuir. E aí, o que a senhora acha? Por quê? Por que precisa de toda essa equipe? É importante porque ela se sente segura e eu acho que a gente se sente segura também. Porque muitas vezes ela tem um componente emocional, assim, aos distúrbios de humor. E, às vezes, aquele componente depressivo, um psiquiatra vai ajudar. E lembrando a importância do psiquiatra, porque você sabe que, infelizmente, os nossos pacientes têm uma rejeição muito grande para o psiquiatra. Tanto que eu peço apoio. Eles têm umas que têm um acompanhamento com o neurologista, porque é necessário, ela já tem uma dor crônica mais importante e precisa dessa avaliação do neurologista, não do neurocirurgião, que fique claro, é o neurologista. Sim. Que tem uma abordagem completamente diferente. O psiquiatra, elas têm uma rejeição. O psicólogo, elas têm também, mas a gente eu até costumo dizer, todos precisam de psicólogo, a população inteira está precisando de psicólogo, o mundo está doente, o mundo inteiro está doente, não é isso? É, verdade. Aí eu converso com ela. Umas não vão ao psicólogo porque não querem, outras porque não podem, e outras porque não sabem a importância do psicólogo. Mas todos precisam. Por quê? Ele vai acolher, vai saber como ajudá-la daquela maneira, é importante. Mas muitas vezes, a partir do momento que ela começa a avançar no acompanhamento com o psicólogo, que vai se abrindo mais um pouco, ela se fecha, aí ela não quer mais ir. É muito frequente isso, você é psicóloga e sabe. Eu já tive alguns casos, doutora, de pacientes com diagnósticos de fibromialgia, e a gente sabe até que realmente existe ainda na nossa população, né, uma resistência muito grande, né, para fazer a terapia. As pessoas acham que ir ao psicólogo às vezes é coisa para louco. Isso. E eu costumo até dizer, não, é o contrário, a gente vai para o psicólogo para evitar de chegar na loucura, isso, né? Para a gente poder reorganizar a nossa mente, os nossos pensamentos, para a gente poder se abrir, ter um espaço de fala, sem julgamentos, sem apontamentos, né? E realmente é o que a senhora falou. No geral, a gente percebe, os pacientes que eu já acompanhei, eu sempre percebi isso, que geralmente tinha um gatilho ali, né? E às vezes eles nem conseguem perceber pela falta do autoconhecimento. Aí acham, não, mas não aconteceu nada, né? O corpo começou a doer, eu comecei a sentir a cabeça, e a cabeça não para, e eu tomo medicação tal, e a cabeça não para, mas não aconteceu nada. Vamos lá, vamos procurar o gatilho, né? E esse realmente é o papel da terapia, é justamente de trazer à tona, de fazer com que o paciente se reconheça, conheça, e a partir dali ele vai começando a ter reações nas situações em que acontece no seu dia a dia, né? Para que ele não fique tendo recaídas constantes e o corpo não venha sentir essas dores, né? Isso, ele precisa se conhecer para se valorizar, saber onde pode, saber administrar determinadas coisas, né? Porque tem situações difíceis que uma pessoa ajustada diz, não, eu vou resolver, eu vou partir para isso. Mas, às vezes, o paciente é tão frágil que uma pequenina coisa ele diz, meu mundo caiu, eu não sei mais o que é que eu vou fazer, né? O psicólogo é muito importante. Às vezes, o psicólogo precisa dessa terapia conjunta com o psiquiatra. Sim, não é isso? Sim. Porque a gente, quer dizer, por isso que eu digo, um tratamento multidisciplinar. É muito importante. É muito importante. Por isso, eu digo muito, o plano de saúde é e esses programas, que no caso da Unimed, que desenvolve esses programas tão bem, eu valorizo muito. E digo aos pacientes, valorizem isso, porque nada disso existe por acaso. É para melhorar a qualidade de vida. O que é que a gente busca? Se fala tanto em qualidade de vida, mas tem que buscar uma boa qualidade de vida. O paciente da fibromialgia, ele não tem um substrato anatômico ali, um exame que diga, você tem fibromialgia, seu exame deu isso. Não tem. Mas
a doença não deixa sequela nenhuma, nem articular, nem muscular, mas o paciente tem uma qualidade de vida muito ruim. Quando ele melhora o gostar de si, quando ele se valoriza, quando ele passa a praticar essas atividades físicas, essa movimentação do se valorizar, a melhora dele é evidente. Mesmo que ela demore um pouco, mas ela chega. Ela chega. Eu até brinco, digo, vá praticar atividade física. A primeira semana de caminhada, você vai de má vontade e reclamando e até falando mal de mim, porque eu mandei você caminhar. Da segunda, você já vai melhorando. Da terceira, você vai adorando. Da quarta em diante, você nem se lembra quem fui eu que lhe orientei a praticar atividade física, mas é muito importante. Doutora, agora a senhora falando na questão da atividade física, é um dos relatos também que eu já ouvi muito, né? Em sessões de terapia, o paciente trazer essa dificuldade do começo, né? E não só o começo, como manter a constância. Mas aí eu sempre enfatizo com o paciente que existe hoje em dia inúmeros tipos de atividades físicas, né? E que o importante é que a gente tente manter o corpo em movimento. Isso. Né? Porque, no geral, quando eles iniciam, eles começam mesmo, como a senhora falou, naquela reclamação tremenda, né? O corpo doeu muito, eu não consegui, mas não conseguiu meia hora, faz 20 minutos, faz menos um pouco, e é como a senhora falou, com o tempo, o corpo e a mente vai até se acostumando com aquilo ali. Quando a gente não vai, a gente já começa a sentir falta. Isso, e eu oriento assim, você não tem hábito de fazer atividade física, você não lembre que toda caminhada tem a ida e tem a volta. Comece caminhando, veja se 20 minutos dá para você, caminha 10 de ida e 10 de volta. Também não vá parando a cada 5 segundos, olhando o que está acontecendo, parando para conversar, não vá. Mas não fique, vou conseguir, eu consegui até aqui, não vá. Anda os primeiros dias 20 minutos, o tempo inteiro da caminhada, vai aumentando para 25, 30 minutos, você vai caminhar 40 minutos, uma hora, quando você vê que já tem disposição, porque não adianta você caminhar um dia, ir à exaustão, sim, e passa os outros sem caminhar. Não, piorei com a caminhada. Claro, começou muito e não tinha hábito, começou uma caminhada longa e não tinha hábito de fazer nem uma caminhada curta. E oriento também assim, com o que é que você se identifica? Tem paciente que você diz, vai para a hidroginástica. Ele diz, eu tenho pavor. Tem paciente que tem pavor à água, medo de afogamento. Não vai. Outras não se sente à vontade de ficar de maiô numa piscina, mesmo com esse maiô. Tudo isso a gente tem que ter cuidado. Né? A gente tem que ver chegar para esse paciente e conseguir resgatá-lo e estimular para que ele faça essa atividade. Ninguém vai fazer de boa vontade uma atividade obrigada. Não é isso? Então, até em uma festa, você chegar a dizer, você tem que ir para essa festa, você não vai feliz, você não estava disposto a ir para essa festa. Não flui, não anda. E é engraçado que a senhora falando isso, aí me veio aqui a memória de alguns atendimentos já realizados, que hoje em dia, às vezes, a mulher ela está tão sobrecarregada, né? A gente falando da mulher porque é o foco maior, no geral, na fibromialgia, ela está tão sobrecarregada que, às vezes, ela esqueceu até do que ela gosta. Né? E aí é justamente na terapia que a gente também faz esse resgate do eu, né? Da sua identidade. Às vezes você viveu uma vida inteira, tanto fazendo pelo outro, quando chega a sua vez de fazer por você, você não sabe mais nem do que você gosta. Desaprendeu. Não sei mais o que é. E aí eu acho que vale sim a pena fazer novas tentativas, né? Viver experiências novas, resgatar realmente a sua identidade, né? Eu acho que sempre há tempo para isso, né, doutora? Sempre, é muito importante isso. É aquela mulher, assim, às vezes era uma mulher que era extremamente vaidosa na mocidade, no início do tratamento, depois ela tem filhos, ela passa a se dedicar. Não estou ocupando marido nem filho, mas ela passa a se dedicar integralmente às outras pessoas, ela se dedica tanto aos outros, ao outro, que ela esqueceu que ela existe. Sim. Tanto que agora, assim, usa muito essa expressão, ame a si mesmo. Tanto que é bíblico, né? Ame ao seu próximo como a si mesmo. Você não pode amar ninguém se você não tem amor por você. Porque quando eu digo faça ao outro, ame ao outro, porque você quer que faça para o outro o que você gostaria que fosse feito por você. E se essa pessoa não tem amor próprio, ela provavelmente não vai ter amor a ninguém.
E muitas vezes ela passa a fazer aqueles atos mecanicamente. É a comida que o marido gosta, é o filho que vai para a escola, que vai para isso, para aquilo, ela compra a roupa dele, isso e aquilo, e ela esquece, disse, não, já está bom. Eu vendo, ela faz para todo mundo, e na hora de fazer para ela já está tão cansada e já está tão, é como você diz, desaprendeu a gostar de si. Vira um piloto automático, né? Isso. Doutora, a senhora já falou sobre o diagnóstico, né? Que ele, às vezes, ele não aparece claramente em exames. Não né? aparece nunca, porque, desculpe se eu lhe interrompi, Sim. mas não é uma doença que você encontra em exame laboratorial, nem exame de imagem. Imagens. E outra coisa importante é que, muitas vezes, esse paciente tem um exame de imagem que tem alterações importantes. Uma artrose, sinais de artrite reumatoide, outra coisa. Mas não é aquilo não é o que causou a fibromialgia. Ela veio, ali ela entrou, foi junto com a história. Mas ter muito cuidado quando interpretar esses exames de imagem, ressonância, radiografias, etc. Não é aquela dor que causou, não é aquele resultado, aquela alteração que apareceu ali que causou a fibromialgia. Ela tinha uma dor, ela tinha uma artrose de joelho, ela tinha uma tendinite de ombro, de punho, que causa dor também. Mas a fibromialgia é uma forma de dor diferente, que não tem substrato, né? Não tem substrato inflamatório. Entendi. Doutora, existe o tratamento e o controle, né, da fibromialgia? Sim. E o que é que realmente ajuda no dia a dia? O tratamento medicamentoso precisa ser mantido, porque vai ajudar a modular a dor e vai estimular para que ela consiga sair daquele ponto para praticar atividade física. Mas o tratamento não medicamentoso é tão ou mais importante do que o medicamentoso. É a atividade física regular, essa constância no tratamento, entendeu? Sim. Tanto Pilates, eu enfatizo muito, Pilates, hidroginástica, andar de bicicleta, esteira. A caminhada eu acho muito interessante, mas muitas vezes ela não pode fazer com uma paciente que tem uma artrose de joelho, ela não está indicada para caminhada. O Pilates, toda atividade física tem que ser voltada para aquela paciente, porque o que é bom para mim nem sempre é bom para você. Sim. Não é isso? Tem coisas assim, que a gente chega a um consenso, mas não, todo paciente não é igual. Sim. Cada paciente é um ser, é um paciente diferente. Mas é muito importante essa atividade física que ela movimente tudo, que tem endorfina, porque a liberação de endorfina realmente é uma coisa que deixa o organismo bem. Faz bem para todo mundo, pra né? todo Uma mundo. dose de endorfina. Doutora, como é que a família e o ambiente de trabalho podem apoiar melhor quem convive com a fibromialgia? Respeitar a dor. Eu acho que não usar chacota do tipo, já vem você com sua reclamação de dor. Eu acho que já é um grande passo, um grande avanço, entendeu? Essa piada de dizer, já tive pacientes, meu marido está me chamando de Maria das Dores. Aí, o nome da mulher não é Maria das Dores. E ela se sentiu chateada. Peço para ele não lhe chamar e dizer que gostaria de não ter dor, mas infelizmente você tem. Então, esse acolhimento eu peço, eu enfatizo muito a elas que eu digo, porque a grande maioria do portador de fibromialgia é mulher. Existem homens também, mas a mulher é um montante bem maior nesse meio. Então, valorize assim, não é superestimar, dizer, ela tem fibromialgia, essa mulher ela está ali numa redoma, não pode ter, não. Mas acreditar, estimular para que ela pratique atividade física, lembrar que ela toma o remédio, não ficar, você já está tomando esse remédio de novo, você vai ficar cheia de coisa, você está se empanturrando de remédio, você só toma remédio, não fica boa nunca, só vejo você tomando remédio e não fica boa. Até porque mulher, eu até brinco, mulher quando nunca adoeceu, ela pelo menos teve uma cólica menstrual. E homem, quando adoece de qualquer pequena coisa, você sabe grande. Se torna muito grande, e a outra coisa, a mulher ela tem
ela tem a maternidade dentro de si, ainda que ela nunca tenha gestado ninguém, mas ela tem a maternidade dentro de si. Então, ela sente-se na obrigação de cuidar. A casa é sob o domínio dela. Mesmo com toda a modernidade que tem ultimamente, que o casal trabalha e todos colaboram com a manutenção da casa, mas a ideia é essa: a mulher cuida de tudo, ela trabalha, mas a casa, o comando é dela. Então, ela quem tem ver filho, se dormiu, se não dormiu, se estudou, se fez o dever da escola, o marido, se está bem, o remédio do marido, tudo isso é atribuição dela. E o marido, com uma pequena dor, ele já está prostrado, reclamando: meu Deus, minha vida como é triste, não tenho quem cuide de mim. Pronto. Uma meia hora de dor num homem, você sabe que eu acredito que eu não estou exagerando e que os homens não me interpretem mal, mas a realidade é essa. Então, o que acontece? Esse familiar, essa pessoa que está próximo da paciente, colabore, estimule para que ela pratique essas atividades físicas, estimule para que ela mantenha o tratamento. Lembre que é importante, não jogue piadinha. Que você vai para o psiquiatra fazer o quê? Você não é doida para ir para o psiquiatra. E psicólogo? Psicólogo você vai enlouquecer, porque psicólogo vai endoidar a cabeça da pessoa. Não, o psicólogo vai ajudar. Nenhum profissional de saúde busca atrapalhar a vida de uma pessoa. Pelo menos um profissional consciente, é essa a ideia que eu tenho. Então, o familiar colabore, entenda, respeite essa dor da paciente. Não é ficar admirando e dizendo... Não, respeite o familiar, o colega de trabalho, o vizinho, aquela pessoa que está próxima. Valorize, uma valorização, uma ajuda importante, até conduzi-la até o médico. Vamos, eu vou com você. Chega lá, pergunta: você quer que eu entre na consulta ou não quer? Fico aqui. Mas, assim, são coisas pequenas coisas, que são grandes formas de ajuda. Doutora, a família realmente ela tem um papel crucial de rede de apoio, né? Sempre. E às vezes seria até interessante o familiar que às vezes tem dúvida, né, com relação a isso, até participar, se a paciente não se incomoda, né, de que ele participe de uma consulta para que realmente ele possa entender melhor, até do ponto de vista profissional, né, sobre aquilo que realmente seja o familiar, seja a esposa, seja quem for, está passando, né? Para trazer uma clareza até maior. E, assim, participar com atenção, porque muitas vezes ele vai de companhia, mas ele está desatento. A gente pede: por favor, mantenha o celular desligado, mas ele está ali de corpo presente, ali com o celular preocupado, não prestou atenção a nada. Eu tenho o hábito de, quando eu prescrevo, eu entrego a receita digitada e explico cada item para a paciente. Item por item eu explico. E peço, chamo a minha secretária para escutar a explicação e explicar novamente lá fora. E aí digo: qualquer coisa, ligue. Não tome remédio em dúvida. Se tiver dúvida, ligue para cá. Mas é muito frequente ela estar no outro dia ou depois: sim, eu tomo esse remédio ou não. Porque... recentemente eu tive uma paciente que eu precisei suspender uma determinada medicação que ela estava usando, porque ela vinha com a prescrição de vitamina B12. De outro colega que prescreveu. Na ocasião, havia indicação, só que ela estava com a vitamina B12 muito elevada. Eu disse: vou suspender, que não tem indicação. Ela me disse que acabou o remédio, ela ficou sem dinheiro. Ela me disse: eu comecei a usar aqueles que a senhora disse que não era para usar. Aí comecei, que era para poder suprir. Você veja, até isso a gente tem que estar atenta. Se usou a medicação corretamente, porque tem medicação que diz: isso aqui você vai usar metade, você vai usar um comprimido. Coloco por escrito, revejo, e muitas vezes eles têm essa dificuldade de assim: não, mas esse comprimido é tão pequeno, eu vou tomar só a metade. Eu já achei ele pequeno para tomar um, eu aumentei, tomei 2. Mas a senhora, nós estávamos explicado, não, mas eu achei que ela é melhor. Porque a gente tem que chegar a esse paciente, essa abordagem tem que ser assim, de escuta, ter uma escuta de acolhimento realmente. E a explicação tem que ser muito clara, né? Clara e objetiva, né? Para não deixar dúvidas. O que a senhora diria para uma pessoa que sente dor constante, mas ainda não se sente validada? Tem muitas assim ainda, né, doutora? Muitas. É procurar o tratamento, entender que precisa ser tratada e ter procurar valorizar-se.
entender que quando ela melhora essa dor, ela vai ter um convívio melhor consigo mesma e com os outros, que ela está próxima, não é isso? Não se sobrecarregar de trabalho, mas, assim, entender os seus limites e, acima de tudo, ter amor próprio. Quando eu digo amor próprio, é cuidar de si, porque cuidar do outro é importante. Mas para você cuidar do outro, você precisa estar bem e cuidar de si, não é isso? Porque se eu acho que não é importante estar bem, talvez se eu precisar cuidar de você, eu não vou cuidar tão bem, porque eu não cuidei bem de mim. Então, tanto faz você estar bem como não está, não é isso? É muito importante esse olhar atento para si mesmo, não é o olhar egoísta, dizer tudo é meu, o mundo é meu, e eu estou bem e o mundo que se acabe. Não, não é isso. É importante se valorizar para que possa valorizar a outra pessoa, as pessoas do seu convívio, seja na casa onde mora, no trabalho, tudo, porque casa, a gente aprende isso na escola. Casa é o quê? É a estrutura. E lar são as pessoas que moram na casa. Isso é que é importante. E esse lar, às vezes é uma casa simples, mas realmente é um lar, onde reina felicidade, as pessoas estão interagindo com... Não é isso? Porque não são valores financeiros, são valores que a vida apresenta e realmente são valores. Eu até brinco, ter cuidado com valores voláteis. Tem pessoa que acha que só é feliz se estiver comprando um excesso de roupa. Você é psicólogo e sabe disso, que isso já é patológico. Isso. Né? Então, o importante não é ter, é ser. E muitas das vezes as pessoas estão justamente se perdendo nisso, né? Se perdendo, porque muita gente está assim, não está vivendo a própria vida, está vivendo a vida do outro. Sim. A vida do outro. E isso é uma coisa que, ultimamente, principalmente os psicólogos, estão muito preocupados com a história das redes sociais. Sim. As pessoas estão vivendo uma vida de fantasia. Antigamente a gente dizia, fulano quer uma vida de novela das 8. Agora não precisa não, porque o povo acho que não está mais nem assistindo novela. A rede social está ali o dia inteiro. Sim. E ele querendo ser... Então, ninguém quer ser velho, ninguém quer ser feio, todo mundo usa filtro disso, botox para não sei o quê, plástica desnecessária. Porque eu sei de cirurgião plástica que diz que contraindicou a cirurgia plástica, mas a paciente disse que queria. Ela queria e aquele não fez, ela vai para outra. Então, dá uma dificuldade da pessoa se aceitar. E é necessário que a pessoa se aceite. E fica buscando, às vezes, se reconhecer de outras formas, né? Parece que a pessoa não tem mais a sua identidade, quer adquirir a identidade da outra pessoa. Isso nem sempre é possível. E nem deve, né? Cada um isso deve se acaba reconhecer. Gerando transtornos, né? Transtorno e insatisfação. Se você não é... É aquela história... Você é magra, feliz. Você é gorda, feliz. Claro que todo mundo queria ser novo, ser jovem o tempo inteiro. Mas ser jovem pode ser... Eu conheço pessoas com mais de 80 anos que são jovens, têm cabeça jovem. E já conheço pessoas bem mais jovens, sim, do ponto de vista cronológico, que são pessoas velhas. O pensamento é atrasado, é arcaico, né? Isso é muito de espírito, né? De como espírito, você se sente, daquilo que você transmite. Transmite e talvez o ambiente. A genética ajuda, mas o ambiente também favorece. E os valores que a pessoa tem, né? Isso mesmo. Se a senhora pudesse deixar uma mensagem curta e direta para quem convive com fibromialgia, qual seria? Respeite a dor do seu familiar, do seu colega de trabalho. Valorize o trabalho que ele realiza, valorize o tratamento, estimule para que ele não se perca naquele caminho de tratamento, entendeu? Lembrar que é importante e respeite a dor. Respeitar a dor do outro é muito importante. A gente procurar se ver naquela pessoa. É ter empatia, né, doutora? A empatia, o acolhimento, tanto que hoje em dia você só pode... A escuta é importante. E o acolhimento começa quando você parte para escutar, porque se eu vou reclamar para você e você já diz, não, já sei, não quero ouvir, eu só gosto de ouvir coisa boa, não me conte de coisa, se você me responde isso, já me bloqueou ali, porque você às vezes tem coisa boa para contar e tem coisa ruim para contar também. Sim, né? Faz parte, né? Então faz parte. Então, esse acolhimento, essa colaboração no todo é muito importante. Respeite, trate com carinho
o seu familiar, o seu colega, que a dor existe. Não, nada de dizer, essa dor foi você que criou. Isso é coisa da sua cabeça. Não, isso não existe. Está vendo? Ela não tem dor nenhuma. Ela tem um vestido mais bonito e ela diz que não presta, que dói, não sei o quê. Isso não pode, que essa mulher só vive reclamando de dor. Não, não é. Ela está com dor realmente. Agora ela precisa ter um olhar, ela precisa ter um olhar receptivo, um olhar caloroso para ela, entendeu? Que é como eu disse várias vezes, não é supervalorizar, mas também não subvalorizar. Não, nem superestimar, nem subestimar. Tem que acolher e a gente tem que dar uma dimensão correta a isso. Sim. Agora, o acolhimento começa com a atenção, com a escuta, com o afeto. Todo mundo gosta de ser bem acolhido. Sim, isso mesmo, doutora. Bom, doutora, eu quero agradecer, né, por esse bate-papo. Acho que foi maravilhoso, né? A gente trocou aqui várias ideias. Acabei também aprendendo muita coisa, né, com a senhora. E é muito bom sempre. Eu acho que é muito enriquecedor nessas trocas, né? A gente viu aí que a fibromialgia ela nos ensina que nem toda dor ela é visível, né, aos olhos, mas todas estão ali. E realmente a senhora deu ótimas dicas aí de como a gente pode lidar com essa dor, né, da questão do acolhimento, da questão da empatia. E eu queria hoje agora agradecer. Queria que se a senhora quiser encerrar, falar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá? Muito obrigada por esse momento hoje. Eu que agradeço a sua disponibilidade, a sua boa vontade e agradeço essa oportunidade porque é uma oportunidade de esclarecer as pessoas. Por mais que a gente esclareça nas consultas, mas é muito importante que a população geral seja esclarecida. O conhecimento das outras pessoas vai favorecer o paciente que está precisando, não é isso? Isso mesmo. Tudo, hoje em dia, as pessoas têm acesso a muitas informações e muitas vezes informações erradas chegam para esse paciente. Então, sempre que a gente tiver essa oportunidade de esclarecer de forma clara, de forma objetiva, oferecer um esclarecimento que possa ajudar alguém, eu acho que é de grande valia para quem recebe e para a gente que passa também, porque a obrigação nossa é ajudar a essas pessoas, a todas as pessoas, né? A gente vive no mundo para ajudar e ser ajudado. E com as doenças, a fibromialgia ou qualquer outra patologia não poderia ser diferente. Eu agradeço a você e a oportunidade. Eu elogio muito a Unimed nesse sentido, essa preocupação constante de esclarecimento multidisciplinar para esse paciente. A Unimed Metropolitana do Agreste tem feito um trabalho muito interessante no geral, com isso, esse olhar muito atento para os nossos usuários. E os usuários que eu falo não são só os usuários, são a classe médica, os colaboradores, todos são usuários. Unimed, isso é muito importante. Sim. Sempre pensando, né, doutora, no bem-estar. No bem-estar. Do paciente de modo geral, né? Então, eu quero agradecer, tá, mais uma vez, por a clareza, por a leveza, por a sua humanidade de estar aqui conversando com a gente, tá bom? Esse foi o momento do videocast Viver Bem. Obrigada a todos vocês e até o próximo episódio.